que até é um luxo para todos nós poder ouvir hoje, que vai ser sobre o IQVU, o Índice de Qualidade de Vida Urbana. Se tem uma experiência, que eu diria, internacional, que tem tido uma visibilidade importante, é o IQVU, que nasceu aqui, né, em Belo Horizonte, e temos um interessante painel no sentido seguinte, que está a professora Maria Inês Pedrosa, a Inês, conheço ela, da PUC Minas e do Observatório, que foi uma das pessoas que verdadeiramente trabalhou, transformou essas ideias, uma das, nos primeiros índices de qualidade de vida urbana. Temos, ao mesmo tempo, uma prefeitura que, 3 vezes, nesses últimos tempos, construiu o IQVU. Então, uma experiência já não desde a academia, mas desde o poder público. E gostaria de ressaltar que, se bem o IQVU existiu 3 vezes, desde o ano 2000 parou. Então, um dos temas que seria muito interessante no painel seria de entender o porquê um acervo, um trabalho tão interessante morreu, porque depois de 10 anos é um trabalho que está virtual. Eu acho que é um bom momento para refletir sobre o valor do IQVU hoje, relacionado com as unidades de planejamento, que foram parte do mesmo exercício. E hoje gostaria de resgatar que o senhor prefeito estava dizendo que as 77 ou 80 UP já não são consideradas, já estão passando a 40. Então, é outro elemento do debate que faz parte do IQVU e das UPs, que poderia ser muito bem, tanto pela plateia quanto pelos painelistas, nos dar algumas luzes para quem vem de longe e que não sabe disto, né? Aproveitar essa situação. Por que parou 10 anos? Será que vai retomar? Quando? Será que as unidades que foram essenciais, que são as unidades de planejamento e que hoje estão se transformando, é um plus ou um menos? E a terceira experiência, que eu acho que é extremamente válida, que vamos ouvir vamos ter o prazer de ouvir o senhor Rodrigo Nunes, né, secretário municipal do planejamento aqui da prefeitura. Essa é de Belo Horizonte, Alessandro Lessa. Sim. Betinho. Não, de Belo Horizonte. Tá, Eu conheço o Rodrigo. Não, o secretário municipal quer coordenar mesmo, né? Meus Deus do céu, não deixa. Geralmente os homens somos sempre os dominadores, mas estou aprendendo a ser. Lembra que hoje pela manhã eu estava dizendo, né, que das transformações é a perspectiva de gênero, dizendo que é um trabalho mútuo, mas eu estou acreditando mesmo. Bem, não, temos o Rodrigo Nunes, que é o secretário de planejamento. Não, ele é da secretaria, o secretário de planejamento. Da secretaria. E quem eu estava falando, obrigado, senhoras, que foi muito bom mais uma vez. Bem, vamos ouvir do uso do IQVU em Belo Horizonte. E a terceira palestra vai ser do Alessandro Lessa, do Instituto de Pesquisa e Política Urbana da Prefeitura de Betim, que foi uma transformação do IQVU, que nasceu em Belo Horizonte, para uma prefeitura da região metropolitana. E hoje, um dos debates que temos na democratização da cidade e na participação é precisamente a questão da metropolização, como passar de uma prefeitura para muitas mais. Essa transferência, essa adaptação, ela também procede a nível internacional. Então, a mecânica de trabalho vai ser assim. Vamos ter umas apresentações entre 15 e 20 minutos de cada uma das 3 pessoas, dos 3 palestrantes. Por favor, preparem as suas perguntas por escrito para poder ganhar um pouco de tempo, porque são 4h54 e temos 1h e 5 minutos para uma sessão, vai ser relativamente curto. E não gostaria de perder, para quem estava ouvindo hoje pela manhã, o valor deliberativo dos nossos encontros. Tendo também as suas vozes sendo ouvidas, porque senão de que serve fazer tanto debate sobre a deliberação.
Vamos iniciar, então, com a Maria Inês. Yes. 15 minutos, entre 15 e 20 minutos. Por favor, preparem as suas perguntas. Obrigado. Bom, eu acredito que quase todo mundo aqui conheça a metodologia, né? Ela já é tão antiga para nós. Então, eu vou fazer só um apanhado, assim, grandes linhas do que é a metodologia e da aplicação da metodologia no Brasil, para o Ministério das Cidades, né? Para, inclusive, diferenciadas do que a gente vai ouvir aqui, que é de Belo Horizonte e Betim, né? E eu vou fazer essa apresentação muito com o objetivo de demonstrar que é uma metodologia aplicável tanto no nível local quanto no nível regional, ou seja, uma ferramenta útil para o planejamento local e para o planejamento regional, dependendo da forma que a ferramenta é construída. Bom, o Ives já falou, e nós sabemos disso, né, que o QVU nasceu aqui em Belo Horizonte, a metodologia criada aqui, inicialmente entre 94 e 96, e surgiu de uma parceria, né, continua até hoje, entre a PUC Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte. O nascimento do IQVU, a criação do IQVU, se deu com um foco muito claro, que era de ser uma ferramenta balizadora do orçamento participativo, um critério objetivo para a distribuição de recursos do orçamento participativo. Bem, o que é o IQVU, assim, de uma forma conceitual? É uma ferramenta que mede a possibilidade espacial de acesso a serviços, equipamentos e outros recursos urbanos. Isso é importante da gente assinalar, o Adib até mencionou algumas vezes na fala dele aqui, hoje de manhã, porque, classicamente, os indicadores sociais, quase todos dos quais nós falamos aqui hoje, eles medem o que a gente chama hoje de acesso social. Quer dizer, os indicadores que enfocam a situação, a vida das pessoas, são indicadores demográficos, né, essencialmente demográficos. Então, eles falam de como que estão as pessoas e não de como estão os lugares, né? Então, isso que caracteriza o IQVU, isso que é a peculiaridade do IQVU. É uma ferramenta para caracterizar o município ou áreas dentro de um município do ponto de vista das ofertas, dos equipamentos, dos recursos que existem naquele lugar, e não do ponto de vista de como estão as pessoas, né? Ou seja, a gente pode usar o IQVU para responder como estão os lugares, né? E outras ferramentas para responder como estão as pessoas, né? Bom, em se tratando do planejamento local, essa metodologia, o IQVU, ele necessariamente deve ser construído com indicadores georreferenciados no espaço intraurbano. Então, quer dizer, a cidade tem que ter sub-regiões de planejamento do governo, enfim, e esses indicadores devem estar georreferenciados nessas sub-regiões. E, portanto, quando a gente calcula os indicadores, no momento da análise, nós vamos comparar uma região com a outra, da mesma cidade. Portanto, nós vamos ter uma referência de os locais que devem ser priorizados na cidade e quais devem ser as prioridades, né? Em que tipo de recurso, que tipo de equipamentos, que tipo de serviços devem ser priorizados naquele local. Quando se trata do planejamento regional, esses indicadores devem estar georreferenciados no município como um todo. Então, nesse momento, a gente trata, serão outros indicadores, o Adib mencionou isso aqui com muita clareza, né, que, dependendo do nível espacial, você tem a mesma metodologia, você tem que rever os seus indicadores. A parte disso, né, revistos os indicadores, esses indicadores devem estar já referenciados no município como um todo. Então, eles devem expressar a situação média do município. Então, nesse caso, o que a ferramenta vai permitir é a comparação entre municípios e a avaliação das desigualdades entre municípios no que diz respeito à oferta de serviço. Só para dar exemplo, né, está aí Belo Horizonte e Betim, as duas divididas em unidades de planejamento. Bom, está dando para enxergar mais ou menos, né? Belo Horizonte tem atualmente 77 unidades de planejamento, não sei agora se isso vai mudar, né, pelo que eu ouvi da fala do prefeito hoje, mas até então, e o IQVU
tem sido calculado para essas unidades de planejamento, e Betim tem 108? Hã? 114, mas, bom, 114 unidades de planejamento, né, todas duas definidas pelo planejamento municipal. Então, nessas duas situações, se quer calcular o IQVU como ferramenta de planejamento local, então, os indicadores vão ter que estar georreferenciados nessas unidades de planejamento. Aqui é o mapa do Brasil à luz do IQVU do Brasil, né? Em 2005, eu vou detalhar mais essa experiência, nós calculamos o IQVU para 5.560 municípios brasileiros. Esse é o resultado. É um mapa que não fala muita coisa, né, quando a gente olha assim, mas aí, quanto mais escuro o município, maior o valor do IQVU desse município, né? Então, é só para tornar claro que ele pode ser utilizado como uma ferramenta para o planejamento regional. É útil para mostrar as desigualdades, aí as prioridades entre os municípios do país todo. Então, eu vou detalhar um pouco mais o que foi a experiência do IQVU do Brasil, do IQVU que foi feito para o Ministério das Cidades, foi uma encomenda, o Ministério das Cidades contratou a PUC em 2005, e nós passamos um ano construindo essa ferramenta, o IQVU, para os municípios brasileiros. O objetivo do Ministério foi identificar os municípios prioritários, ou seja, os municípios nos quais é menor a oferta e acessibilidade a serviços, recursos e equipamentos urbanos, né? E, além disso, além de identificar os municípios prioritários, na ideia da lógica de inversão de prioridades, quer dizer, é prioritário o município mais carente, né? O outro objetivo foi identificar quais as ofertas, que recursos e que serviços estão mais carentes nesses municípios, de forma que, se há um investimento público de políticas e programas nessas carências, o IQVU desses municípios poderia se elevar. O IQVU foi feito com uma consulta nacional, é uma metodologia que a gente já aplicou aqui em Belo Horizonte várias vezes, para o IQVU e para o Índice de Vulnerabilidade Social, usando uma técnica chamada técnica Delphi, que é uma técnica uma dinâmica de grupo, que tem como objetivo a obtenção de um consenso entre as pessoas que participam do debate. Nós consultamos 150 pessoas do país, foram escolhidas de muitas maneiras, indicações do Ministério, contatos nossos. Essas pessoas estão em todas as regiões, inclusive a região norte, que é sempre mais difícil da gente envolver. São gestores públicos municipais, estaduais e federais, pesquisadores e membros de organizações não governamentais. O processo de escolha é longo, eu não estou com a pretensão de relatar todo o processo aqui, que ele é muito complexo, mas, no final desse debate, nós chegamos nessas variáveis temáticas que compõem o IQVU do Brasil, que é a variável comércio e serviço, cultura, economia, educação, habitação, saúde, instrumentos de gestão urbanística, participação sociopolítica, meio ambiente urbano, segurança pública e transportes. Os temas que foram escolhidos, o número foi maior do que esse, mas o nosso método, a gente faz o debate, faz a consulta, escolhe os temas, e depois vamos ver se nós temos dados para fazer indicadores para todos os temas. Então, esses temas que estão aqui são aqueles para os quais nós conseguimos construir indicadores. Então, eles aqui, de fato, compõem o IQVU. É uma longa lista, que, obviamente, eu não vou ler toda, mas só para vocês terem uma ideia, né, da variável comércio e serviço, por exemplo. Ela tem um componente de comércio de alimentos, com 4 indicadores: comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, existentes de supermercados e hipermercados, padeiros por mil habitantes, comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Os nomes, às vezes, parecem meio estranhos, mas os nomes são relacionados às fontes, né? Nós utilizamos mais de 10 fontes de informações que existem para todo o Brasil, que também é uma novidade, porque, classicamente, aqui no Brasil, quando a gente constrói o índice, o indicador para o país todo, ele é baseado exclusivamente nos dados censitários, né? Então, como o nosso foco não era a população, mas as ofertas, então nós começamos a procurar outras fontes, né? Então, esses nomes aí são muito relacionados às fontes. Então, ainda na variável comércio e serviço, nós temos comércio e serviços pessoais, comércio e serviços de comunicação e outros. O que está em vermelho ali são os pesos, né? Na hora de calcular o índice,
nós colocamos pesos em todos os níveis de agregação. Quer dizer, para os 4 indicadores de comércio e alimentos, nós usamos aqueles pesos que estão ali, né? A somatória dos pesos tem que dar 1, né? Falar o óbvio aqui, para ser peso, né? Depois, nós temos 3 componentes: comércio de alimentos, comércio de serviços pessoais, comércio de serviços de comunicação, que também tem seus pesos para dar origem à variável comércio e serviços. As variáveis também têm seus pesos, à medida que eu for passando, vocês vão ver. A variável comércio e serviços tem o peso 0,08. Okay. Então, a variável cultura, com um componente só, a variável economia, que ficou muito interessante, economia local, finanças públicas, mercado de trabalho. Há uma coisa também importante comentar, que esses indicadores, eles expressam a quantidade da oferta e a qualidade da oferta. Indicadores de qualidade são sempre mais difíceis da gente conseguir. Usualmente, existem disponíveis dados para se construir indicadores quantitativos, né? Indicadores de quantidade da oferta. De qualidade é mais difícil, mas a gente conseguiu isso em algumas dessas variáveis. Por exemplo, na variável economia, nós temos ali, por exemplo, a receita corrente per capita como indicador de... economia local, que é um bom exemplo, componente economia local. Nós temos PIB per capita municipal, né, aparentemente um indicador de riqueza do município, mas, por outro lado, nós temos a renda média familiar per capita. O fato de um município ter um PIB alto não significa que a população seja rica. Então, é isso que a gente quis expressar aqui. Pouco adianta o município ter uma receita alta se essa renda não está igualmente distribuída e se a população tem uma renda média familiar per capita baixa. Os indicadores de qualidade, eles não entram diretamente no cálculo do índice, mas eles entram para ajustar o valor da quantidade. Em outras palavras, se a gente tem uma quantidade muito alta e uma qualidade baixa, o valor do indicador de quantidade vai cair. Essa que é a ideia geral. Depois, se vocês tiverem mais perguntas, a gente responde. A variável educação também tem um bom exemplo, o ensino fundamental. Nós temos ali a taxa de escolarização líquida no ensino fundamental, como um indicador de quantidade, e temos a proporção de jovens de 15 a 17 anos sem ensino fundamental completo. Quer dizer, nós temos um município que tem uma ótima oferta de escolas de ensino fundamental. Esse indicador não pode ser tão bom se tem uma alta taxa de jovens de 15 a 17 anos que não têm ensino fundamental completo. Então, assim, essas foram as ideias que a gente trabalhou no índice. A variável habitação, com 2 grandes componentes, condições habitacionais e saneamento básico, nós fizemos uma discussão, não adianta avaliar. Habitação é habitação com padrão construtivo e com saneamento, né? Senão não é habitação. Então, por isso, a gente agregou na variável única. A variável saúde, que nós tentamos muito dividir em componentes, mas no final não fazia sentido, né? É um componente único que pega recursos humanos, equipamentos e serviços de saúde. A lógica aí é a mesma. Nós temos lá, por exemplo, equipamentos odontológicos do SUS, ou unidades de atenção básica. O número de unidades de atenção básica no município é uma oferta grande, mas nós temos uma taxa alta de internação, ou uma taxa alta de mortalidade por doenças circulatórias e respiratórias, o que, então, serve para ajustar o valor da quantidade da oferta. Instrumentos de gestão urbanística, essas 2 variáveis são uma inovação, nós não temos nenhuma ferramenta no Brasil, é fruto do momento, né, que a gente faz, que essas questões vão se tornando importantes, são novos olhares, né, usamos várias fontes, né, para construir. Meio ambiente urbano, eu venho da área ambiental e todo mundo que vê esse índice acha muito pobre essa variável. E é realmente pobre, mas não é pobre se a gente pensar que nós calculamos esse índice país inteiro, para 5.560 municípios. Então, na hora que a gente vai calcular um indicador para todos os municípios, nós temos que usar dados que existam para todos os municípios, senão nós não vamos estar fazendo uma comparação incorreta, né? E o que a gente conseguiu para todos os municípios são informações que vêm daquele perfil dos municípios, que é um relatório que o IBGE produz para todos os municípios brasileiros. Foi lá que a gente conseguiu
essas informações. Se a gente estivesse fazendo um IQVU só para Minas Gerais, por exemplo, seria diferente. Nós teríamos dados de áreas tombadas, de mata de preservação, etc., que a gente não teve para o país todo, né? Segurança pública também, ela ficou com um desenho interessante, inovador, porque trata da proteção contra a violência, pensando em profissionais de segurança pública e mortalidade por homicídios, mas também abordamos a questão da assistência jurídica de profissionais do setor público, PROCON, etc. Encerrar. Eu vou encerrar. Ok. Então, deixa eu fechar. Transportes. Bom, eu não vou descrever o cálculo do índice, que a gente tem outras oportunidades, tem muita coisa publicada. Eu só quero... nós temos um software para cálculo do índice, resultado do IQVU do Brasil. Deixa eu voltar. Esses são os municípios de menor IQVU, classe 1, 2, 3, 4 e 5, são os melhores IQVUs do Brasil. É uma metodologia reconhecida internacionalmente, já mencionei isso. Tem várias vantagens, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre o futuro. Quer dizer, é uma metodologia que já tem 20 anos de vida, né? Ela é importante, ela tem bons vínculos, mas nós temos que aperfeiçoar. Novas questões estão colocadas. Isso que está colocado aí é um projeto de pesquisa que eu estou pretendendo iniciar, inclusive com a colaboração do professor Ive. Nós vamos fazer uma parceria para a gente fazer uma revisão crítica da metodologia, para ela buscando incrementar a metodologia à luz da noção atual, contemporânea de qualidade de vida, né? Então, nós pretendemos analisar como incorporar medidas de satisfação da pessoa, nesse sentido, os movimentos Bogotá Como Vamos, Nossa São Paulo podem nos ajudar, incorporar a participação da sociedade, aperfeiçoar a avaliação ambiental, incorporar outras dimensões, mas principalmente também focar no espaço metropolitano, né? Porque nós temos aqui Belo Horizonte, Betim. Se a gente fizesse um IQVU para a região metropolitana, os valores que a gente tem de IQVU hoje para as unidades intraurbanas de Belo Horizonte e para as unidades intraurbanas de Betim seriam diferentes e seriam mais ajustados à realidade. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Inês, mais uma vez, por uma apresentação interessante, que é uma das primeiras que foi passada desde o local para o âmbito nacional. Não tem muita experiência de indicadores desse porte do local para o nacional e para a questão metropolitana que fica aberta. Passaria, então, a palavra agora para o senhor Rodrigo Nunes, né, gerente de indicadores da Secretaria Municipal Adjunta aqui de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. Boa tarde. Tem 15 minutos, né? Entre 15 e 20. 15 ou 20? Entre 15 e 20. Boa tarde a todos. Eu fui, vamos dizer assim, convocado, a falar um pouco da nossa experiência da Prefeitura de Belo Horizonte com o Índice de Qualidade de Vida Urbana, e mais do ponto de vista, vamos dizer assim, da apropriação que foi feita pela Prefeitura de Belo Horizonte desse instrumento, vamos dizer assim, tão importante, como bem destacou o professor Ive, reconhecido internacionalmente, não é? Então, são 16, quantos anos? 18 anos, né, desde o início do processo de cálculo desse índice, essa parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com a PUC Minas, e tivemos aí uma história, vamos dizer assim, vitoriosa. Nós vamos resgatar um pouco desse processo e a quantas andam, vamos dizer assim, o uso desse importante instrumento pela Prefeitura de Belo Horizonte, né? Primeiro, eu gostaria de destacar um pouco, vamos dizer assim, do conceito com o qual trabalhamos, ou a partir do qual trabalhamos esse índice, não é? Talvez seja um pouco diferente da abordagem que a professora Marinês faz, do ponto de vista mais acadêmico, porque estamos muito mais preocupados, vamos dizer assim, com a apropriação operacional desse índice que viabiliza o seu uso, por exemplo, no orçamento participativo, como vou comentar e apresentar aqui para vocês, não é? Então, o que podemos destacar? É um índice, como a professora Inês já destacou, intraurbano, multidimensional, composto por 11 dimensões inicialmente, atualmente 10 dimensões, 10 variáveis,
que visa quantificar a desigualdade espacial dentro da cidade, né, do ponto de vista, como a professora Inês já destacou, do ponto de vista da disponibilidade espacial de recursos, em termos de serviços e bens urbanos, e da possibilidade de acesso a esses recursos. Depois tem toda uma metodologia muito sofisticada de cálculo dessa acessibilidade, e os documentos atualmente disponíveis na própria página da Prefeitura detalham essas metodologias. Eu não vou entrar aqui neste quesito. Tá? Outros aspectos interessantes desse conceito. Ele visa avaliar essa quantidade e a qualidade da oferta de bens e serviços públicos e privados no espaço intraurbano. Isso também é muito importante, tendo em vista que, cada vez mais, o setor público é cobrado não só pela oferta quantitativa em si, mas também pela qualidade dessa oferta. É interessante destacar que já estávamos preocupados com isso há 16, 18 anos atrás. Não é? Essa é uma discussão, vamos dizer assim, recente, no caso do Brasil, no setor público, mas desde a sua fundação lá em 95, 96, o IQVU já trazia na sua metodologia essa possibilidade, essa busca de indicadores de qualidade dos serviços urbanos. É composto por indicadores passíveis de atualização em curto intervalo de tempo. O que significa isso? A gente tem um pouco mais de autonomia e ficamos menos presos aos dados censitários. Esse é um grande problema, o professor Duval já destacou isso em sua fala na mesa anterior. A escassez de bases de dados municipais, principalmente no período intercensitário. O censo ainda é a grande base de dados a nível local. O trabalho que a professora Marinês fez de cálculo do IQVU-BR, eu tive o privilégio de participar da equipe dela lá na PUC Minas, no período de cálculo desse indicador, a gente via muito bem isso. Não é? Algumas variáveis a gente tinha condições de fazer uma abordagem muito mais sofisticada, através de indicadores médios para o Brasil ou para estados, mas para municípios não conseguimos essas bases de dados. Então, o IQVU, ele tem também essa importância fundamental, do ponto de vista do município, por utilizar essencialmente indicadores passíveis de atualização, sem dependermos das bases de dados do censo. É calculado, e por isso ele precisa ser calculado a partir de bases de dados geridas ou produzidas pela própria municipalidade. Então, as bases de dados da saúde, o cadastro urbano são fontes fundamentais para o cálculo dos diversos indicadores que compõem o índice final. E ele é calculado, como o professor Ives já destacou, para as 80 unidades de planejamento que compõem o município. Essas unidades foram definidas no âmbito da elaboração do Plano Diretor em 1995, totalizam um total de 80 unidades espaciais, que foram estabelecidas com base em determinados critérios, como respeito ao limite das regiões administrativas do município, das 9 regiões administrativas do município. Ali, para os que não conhecem a cidade, cada cor destacada no mapa é uma das nossas regionais, né, uma das nossas regiões administrativas. Procuraram produzir o número de unidades que, de forma a evitar uma fragmentação excessiva, por isso o número de 80 e não 150, 200, né, como de repente seria possível se trabalhássemos com unidades menores como os bairros. Uma tentativa de aproximar essas unidades territoriais da identificação das pessoas, e por isso elas trazem nomes de bairros mais conhecidos em cada uma dessas localidades. Também o uso de parâmetros de forma a garantir a homogeneidade das características da ocupação e padrão das construções e perfil socioeconômico da população. Vamos dizer assim, evitar a existência dentro dessas unidades de elementos seccionadores, como barreiras físicas ou grandes obras viárias que acabam separando e dividindo determinados bairros. Bom, são uma série de critérios utilizados na definição dessas regiões. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas apenas explicando um pouco o que o prefeito apresentou na sua fala no início da manhã e que o professor Ives destacou. Hoje, o que está se discutindo na cidade é a implementação de uma nova sub-regionalização
Tendo em vista diversos fatores, por exemplo, a correção, a atualização, modificações nos nossos limites de regiões administrativas, o que implica rever esse critério de que cada unidade deve estar dentro de uma única unidade regional, de uma única região administrativa. Então, as próprias mudanças da cidade ao longo dos últimos anos, hoje está em implementação uma nova regionalização sub-regionalização das regiões administrativas, denominadas territórios de gestão compartilhada, que é a base de um dos programas da Prefeitura de Gestão Compartilhada, mas eu acho que é um assunto para uma outra oportunidade. Depois, no debate, caso as pessoas tenham mais interesse, a gente pode trazer mais informações. Mas as unidades de planejamento, enquanto unidade de coleta de informações e disponibilização de informações, continuam existindo. Não é? Toda a nossa base de dados e toda a nossa série histórica do IQVU foi construída com base nessa unidade territorial. Então, a gente talvez tenha um tempo de adaptação e de convivência de ambas as regionalizações, até que tenhamos uma série histórica mais, vamos dizer assim, extensa nessa nova regionalização, para que não percamos os dados e possamos manter os nossos monitoramentos. Não é? Então, portanto, um breve histórico desse IQVU na Prefeitura de Belo Horizonte. Primeiro, é importante destacar, está previsto no nosso plano diretor municipal a criação de um índice de um índice regionalizado, que possa avaliar a qualidade de vida dos munícipes e monitorar a implementação do plano diretor. Isso é o artigo 83 da Lei 7.165, que é a lei que institui o nosso plano diretor. Então, é importante destacar, talvez seja caso único, né, de um plano diretor que institui a obrigatoriedade de que o município tenha esse índice. Então, o IQVU cumpre essa exigência legal. A sua história começa nos idos lá de 1994, 1996, essa parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a PUC Minas, o primeiro cálculo com dados para 1994, quando todo o modelo de cálculo do IQVU, incluindo o modelo de acessibilidade, ele é desenvolvido, e é até interessante chamar a atenção que o artigo metodológico do IQVU é assinado pelo então secretário de Planejamento da Prefeitura, junto com, na época, professores da PUC e da UFMG, né, no caso do Rodrigo e do professor Otávio. Isso. Mas, então, assim, o elemento fundador todo esse processo de cálculo conta já no seu início com a participação da Prefeitura, o que reforça essa parceria. Deixa eu apertar aqui a minha fala. Bom, 2000, 2001, novo cálculo pela PBH, com dados para 2000, e entre 2004 e 2006, a PUC Minas é novamente contratada para fazer uma sistematização dessa metodologia do processo de cálculo, quando a gente tem o desenvolvimento do PRO-IQVU, né, hoje utilizado no cálculo desse IQVU municipal. E a partir de 2007 e 2010, a criação de uma equipe técnica na Secretaria de Planejamento que passa a cuidar da atualização do IQVU, vamos dizer assim, uma apropriação dessa metodologia pela Prefeitura. Essa apropriação, a partir de 2006 e, né, até 2010, na verdade até hoje, né, essa equipe técnica da qual eu participei e hoje coordeno, estabelecemos algumas diretrizes para fazermos essas atualizações. Primeiro, uma revisão dos indicadores. Os dados, os indicadores calculados em 1994, nem todos eram passíveis de atualização. E alguns deles já estavam, vamos dizer assim, defasados em termos da sua importância para caracterizar a qualidade de vida do município. Eu vou dar dois exemplos. Um indicador que nós optamos por incluir. A partir de 2005, nós temos o desenvolvimento de um índice muito interessante, um índice intraurbano, por subbacia hidrográfica, que é o índice de salubridade ambiental, que foi discutido e trabalhado intensamente pela equipe da nossa área urbana, e que caracteriza muito bem a questão do saneamento básico do município. Então, nós incluímos esse índice como um dos indicadores dentro do IQVU. Foi um exemplo aí dessas inovações ou dessas inclusões de novos indicadores. Por outro lado, a gente tinha um indicador de telefone público. Nos idos de 94 e 96, nós estávamos em plena discussão da expansão da telefonia no Brasil, e ter acesso a telefone público era importante. Por outro lado, naquela época não tínhamos ainda a discussão da internet, do acesso domiciliar à internet. Então, tentamos
em 2006, um cálculo de um indicador de acesso à internet domiciliar, que infelizmente não conseguimos até hoje uma forma de manter a atualização desse indicador. De lá para cá surgiram várias outras empresas. Em 2006, nós tínhamos uma grande empresa que oferecia esse serviço. Hoje nós temos várias, e as empresas não são obrigadas a fornecer essas informações para a prefeitura. Então, nós enfrentamos esses desafios também, que são serviços públicos, e as empresas não disponibilizam essas informações de forma aberta para que possamos quantificar qual é a real cobertura desse serviço no município. Mas são questões como essas que nos motivaram aí nessa atualização e nessa apropriação que foi feita do IQVU pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em termos de algumas definições, as variáveis, a professora Inês já havia destacado, não é? Cada variável tem um peso no cálculo do IQVU. Esse IQVU 2006 e 2010 são 36 indicadores distribuídos em 22 componentes. O modelo é muito semelhante ao que a professora Inês mostrou para o IQVU-BR. Temos também uma série histórica que estamos concluindo a sua atualização para 2010, com os anos de 94, 2000, 2006 e 2010. Por questões técnicas, acabamos incluindo uma outra base de dados que tínhamos de 1996, mas teremos até o final do ano a divulgação desses resultados com a possibilidade de uma análise aí de todo esse período da cidade com base no IQVU, composto por 34 indicadores comuns comparáveis. Infelizmente, a gente não pode ter os melhores, já que os indicadores mais recentes, a gente não tem dados deles para 1994 e 2000, por exemplo. Mas teremos uma boa série com indicadores aí que vão permitir essa avaliação dos últimos 16, 17 anos aí de desenvolvimento municipal. Para efeito dos mapas que eu vou mostrar na sequência, nós fizemos a opção de dividir os dados em 5 categorias, que chamamos de muito alto, alto, médio, baixo e muito em função da distribuição dos valores apurados nos últimos 2 anos. Esses são os resultados. Como eu disse, até o final do ano iremos fazer uma publicação, dando ampla divulgação a esses resultados, aí os dados para 2006 e 2010, e que permitem análise do tipo que a gente destaca ali no canto, como a variação percentual entre 2000 e 2006. Não é? Nós não temos, é um período muito curto para as grandes variações, mas a gente percebe em algumas áreas, ali se destacam, por exemplo, áreas de grandes aglomerados na cidade com um crescimento do IQVU muito acima da média, que já pode ser um reflexo dos grandes investimentos que foram feitos nessa cidade, nesses grandes aglomerados nos últimos anos. Não é? Mas ainda precisamos aprofundar na análise, principalmente nas áreas onde que a gente percebe que houve uma redução, para entender e explicar melhor o que está acontecendo na cidade. É muito interessante destacar também o IQVU, como ele é composto, é um índice multitemático, nós podemos apresentar os resultados, eu só tenho mais 5 minutos, por variáveis. Tá. Eu vou encerrando. Então, o IQVU permite essa distribuição, essa apresentação por variáveis, que também é muito interessante. E, por fim, para encerrar aqui, então, eu vou destacar a questão do uso que é feito do IQVU no AP. Os recursos destinados ao orçamento participativo na cidade são distribuídos de acordo com o IQVU de cada unidade territorial e a população. De uma maneira bem simples, quanto maior a população e menor o IQVU, maior a quantidade de recursos destinado ao orçamento participativo em cada uma das sub-regiões do OP. O resultado, primeiro, só uma rápida explicação do processo. As áreas, as 80 UPs da cidade são agregadas em sub-regiões. Essas UPs, as unidades de planejamento com maior índice de qualidade de vida urbana, formam o chamado grupo especial. Esse grupo especial representa em torno de 30% da população e recebe 10% dos recursos destinados ao orçamento participativo. Não é? É uma forma de garantir também a participação das pessoas residentes nesses bairros, vamos dizer, classe média e de maior renda, e, ao mesmo tempo, garantir um recurso per capita superior ou maior para as áreas mais carentes da cidade. O resultado, se a gente fizer uma distribuição per capita dos recursos destinados ao OP em função do IQVU, quanto maior o IQVU, menor o recurso per capita disponível. E esse grupo destacado ali embaixo no gráfico é o grupo das áreas de maior IQVU, onde o per capita é bem inferior. Fizemos também uma avaliação
desses últimos, dos 1.071 empreendimentos concluídos, não é isso, Herzog, do orçamento participativo até hoje, em função do índice de qualidade de vida urbana, para avaliar se o uso desse instrumento no orçamento participativo, combinado com os outros instrumentos, foi eficiente. E o que é interessante destacar, as UPs de IQVU mais alto detêm considerando esses 1.071 empreendimentos concluídos na cidade até o mês de junho, nós temos, essas UPs detêm 10% das obras e concentram 17,4% da população. Por outro lado, no outro extremo, a gente tem as UPs com menor IQVU, possui a maior participação nas obras, 33,6% dos empreendimentos foram aplicados, dos empreendimentos concluídos estão nessas áreas de menor IQVU, e eles representam 26% da população, ou seja, um peso maior em obras concluídas e também em recursos recebidos das áreas de menor IQVU. Resultado, as UPs de menor IQVU receberam, em termos per capita, em torno de R$ 759 mil esses valores corrigidos para dezembro de 2010, por habitante, que é 3 vezes superior ao valor recebido per capita destinado às UPs de maior IQVU. O que prova que o IQVU, vamos dizer assim, foi eficiente, o seu uso garantiu um dos objetivos do processo, que era a inversão de prioridades com maior destinação de recursos para as áreas mais carentes. E, por fim, só destacando a importância do IQVU, o seu cálculo periódico, a importância que isso tem para a consolidação das bases de dados municipais. A gente tem vários exemplos de indicadores que foram desenvolvidos e que hoje são utilizados independentemente do IQVU, bem como o aprimoramento dessas diversas bases de dados. À medida que a gente faz uso dessas bases, não simplesmente para o registro administrativo, a gente também dá uma contribuição para a melhoria e o aprimoramento dessas bases de dados locais. A importância do IQVU para o monitoramento dos impactos das políticas públicas no desenvolvimento local e, sendo um índice multitemático, ele permite o acompanhamento desse impacto também por áreas setoriais das intervenções das políticas públicas, o que torna esse instrumento muito importante e de uso muito relevante, vamos dizer assim, para o planejamento das ações em nível local. E assim eu encerro. Muito obrigado, Rodrigo, por ter conseguido, nos 20 minutos, apresentar 18 anos de todas essas séries, mais as inovações que vocês passaram. Foi realmente muito instrutivo para, com certeza, todos nós. Passaria a palavra agora para Alessandro Lessa, que hoje é o presidente do Instituto de Pesquisa e Política Urbana da Prefeitura de Betim, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Alessandro, de novo para ti. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, professor Ive, a parceira Maria Inês, né, parceira mesmo na construção desse processo de implantação do IQVU em Betim, do IVS, nos ajudou, trabalhou, suou lá a camisa para a gente chegar onde a gente conseguiu chegar, né, Maria Inês? Todos os tropeços. Cumprimentar o Rodrigo, né, e parabenizá-lo pelo trabalho. Parabenizar a organização do evento, e aqui, em especial, o Herzog, que está aqui conosco. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Prefeitura de Belo Horizonte, agora nos reencontramos aqui. O Rodrigo Perpétuo, que não está aqui agora, tive com o Rodrigo um pouco mais cedo, cumprimentá-lo também, parabenizá-lo, professor Maria Inês. E é uma oportunidade realmente ímpar, né, para um município como o nosso, que não é um município, né, dos maiores, nem dos melhores, né, mas é um município médio aqui, né, do país, e que ousou, em determinado momento, criar esse instrumento para trabalhar com o planejamento da cidade. Essa apresentação ela vai, primeiramente, apresentar um pouquinho do que é Betim, porque nem todos aqui conhecem essa cidade. Vou falar um pouquinho sobre a nossa administração, né, o que nos levou a trabalhar com o IQVU, né, e o que nos levou a trabalhar também com o IVS, né, de onde que a gente teve a ideia de trabalhar com os indicadores. Falar um pouquinho deles especificamente, né, não vou entrar no detalhe, mesmo porque eu sou um arquiteto urbanista, não sou um profundo conhecedor dos indicadores, mas do que eles podem nos
nos trazer do ponto de vista de equacionamento das questões relacionadas à gestão de um município, qualquer que seja ele, e depois falar um pouco desse instituto que hoje eu presido, né, e que no momento em que iniciamos o trabalho ele ainda não existia, né, e veio a existir até para poder dar andamento, né, futuro nisso que a gente começou a criar muito recentemente, se a gente for ver história da cidade, né, e as gestões anteriores e o tempo que a gente ainda tem pela frente. Primeiramente, é importante localizar a cidade de Betim no mundo, né? Betim não tem nenhuma particularidade que a destacaria, né? Como Liverpool, a cidade dos Beatles, Belo Horizonte, a cidade do Cruzeiro, né, Herzog? E por aí vai. Mas Betim tem lá as suas particularidades, que são, né, conhecidas, ou deveriam ser, né? Betim é hoje a cidade que tem em seu território a planta automobilística que mais produz unidades, né, por ano. A Fiat Automóveis é uma planta industrial que produz aí suas 800 mil unidades ano, né, e a maior, única planta no mundo, né, produzindo esse número de carros. Não sei se é um dado positivo ou se é um dado negativo, né, dado, né, as condições do planeta, né, e ao nosso caos urbano e de mobilidade, mas essa é uma questão que nos posiciona aí. Né, e esse número ele tende a ser ampliado, né, trabalhos recentes no sentido de ampliar essa planta, né, que proporcionaria um número ainda muito mais significativo de unidades de automóveis sendo produzidas. Betim também, ela, no cenário nacional, ela se diferencia dessas outras cidades, né, de todas as outras cidades. Né? Nós, de São José dos Campos, somos as duas únicas cidades no país que temos, né, uma planta de produção de automóveis e, ao mesmo tempo, uma refinaria de petróleo. Né? Então, nós temos aí essas duas locomotivas do desenvolvimento do país, localizadas no município. E, além disso, não somos uma cidade qualquer do ponto de vista econômico, né? Somos uma das 20 maiores economias do país, né? Um PIB anual aí de mais de 25 bilhões de reais. Então, é uma cidade importante na lógica de desenvolvimento econômico da nação, né? E a gente não pode desconsiderar. Quando a gente faz um posicionamento de Betim dentro do estado de Minas Gerais, a gente percebe que a gente é a segunda economia do estado, né? E em arrecadação de ICMS, nós somos a primeira, com um orçamento previsto para esse ano de quase 700 milhões de reais de arrecadação de ICMS, né? E o que se repete para o ano que vem. Então, uma cidade de porte, de importância econômica, né? E de grande crescimento e desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento que sempre foi centrado na indústria, principalmente na indústria automobilística e na petrolífera, agora começa a se diversificar, né, de uma forma muito interessante. Né? A gente percebe agora, a prefeita, a companheira Maria do Carmo, sempre diz que Betim vive um novo ciclo de desenvolvimento, e esse ciclo de desenvolvimento muito calcado na questão da expansão do mercado imobiliário. Né? A gente tem percebido que, de uma certa forma, a gente é a bola da vez dentro, né, da região metropolitana. E isso fica muito claro quando a gente percebe os dados do Minha Casa Minha Vida, que é o principal programa, né, de produção habitacional do país. A Maria Caldas teve a oportunidade de rapidamente relatar. E o número de unidades aprovadas no município de Betim é o maior número em Minas Gerais, e o número de unidades em construção em Betim é o maior em Minas Gerais, principalmente quando a gente foca na situação das famílias ali naquela faixa de renda menos privilegiada, de 0 a 3 salários mínimos. Né? Então, é uma cidade que começa a diversificar o seu posicionamento. Né? Quer dizer, nós não somos só a cidade da indústria, mas também nós temos aí outras particularidades. Né? Apesar desses dados impressionantes do ponto de vista econômico, a gente percebe que, do ponto de vista demográfico, a gente ainda é
um pequenininho aqui dentro da região, né? Nós não temos 400 mil habitantes, né, em acordo com os dados recentes agora do IBGE, né, não chegamos a 10% da população da região metropolitana de Belo Horizonte, mas, ao mesmo tempo, nós temos experimentado, né, um processo violento de crescimento, eu diria, né, e os dados do IQVU nos ajudam a provar que não de desenvolvimento. É uma cidade que tem crescido de uma forma galopante. Se a gente pega aí a década de 70, eu costumo falar isso muito, eu leciono na Universidade de Itaúna, tenho uma disciplina de planejamento urbano, e falo que o município de Betim, ele saiu dos seus 30 mil habitantes no início da década de 70 para os atuais 400 mil habitantes, sendo que os 30 mil no início da década de 70 eram divididos com 50% na área rural e 50% na área urbana, né? Então, de 40 anos para cá, essa cidade sofreu uma transformação que reflete um pouco da transformação que o país sofreu também em termos de urbanização. E isso traz os seus resultados aí, complexos, né, de falta de planejamento prévio para tamanho crescimento. Um município que tem uma localização estratégica dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, né, Marinês falou do IQVU metropolitano, e o IQVU metropolitano, claramente, ele vai se basear nesse novo plano diretor de desenvolvimento integrado da região, e Betim tem uma posição estratégica dentro dessa região metropolitana. E é considerado, dentro do PDDI, como um município a se tornar uma centralidade importante metropolitana, né? E essa expansão da região metropolitana, ela naturalmente ela vai passar por Betim, né? Se não formos o olho do furacão, né? Porque quando a gente percebe as condições geológicas, topográficas, geográficas, viárias, né? Tudo leva ao fortalecimento dessa mancha metropolitana em cima do território do nosso município. E também a gente exerce um papel logístico importante. O município de Betim ele é a chegada, né, na região metropolitana. Em verdade, as pessoas percebem que chegaram à RMBH quando elas passam por Betim. Para quem vem do sul do país, né, do Mercosul, para quem vem de Rio Grande do Sul, Argentina, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, chega a RMBH quando aporta em Betim, ali no cruzamento da 381 com a 262. E quem vem do Triângulo, da mesma forma. Então, a gente essa primeira impressão que fica ao chegarmos à região metropolitana de quem vem desses dois vetores, tanto o sul quanto o centro-oeste. Né? É uma cidade de muitos contrastes, né? Uma cidade, meu Deus do céu, é uma cidade de muitos contrastes, né? É uma cidade que cresceu, mas não se desenvolveu, não é? E as nossas questões urbanas, industriais, elas estão todas aí colocadas num território industrializado a leste e rural a oeste, né? A administração nossa, ela se iniciou em 2009, nós tivemos uma experiência com a mesma prefeita, a companheira Maria do Carmo, de 93 a 96, né? E essa administração, ganhamos a administração com seis grandes campos de atuação, dentre os quais o principal que tratava da gestão democrática e eficiente do município, né? E o principal projeto a ser desenvolvido e reimplantado na cidade, né, depois de um vácuo aí de 8 anos, seria o orçamento participativo, né? Isso era nosso compromisso de campanha. E devíamos fazer isso bem, né? Assumimos a prefeitura com a área de planejamento. Quando assumimos a prefeitura, eu assumi a Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão, né, que era uma super secretaria que incorporava as questões de planejamento de governo e de planejamento do território, né? E nós percebemos que isso era muito complexo e muito grande, né, para ser gerido. E aí a gente percebeu também, né, que a questão da informação, por outro lado, ela estava completamente descentralizada dentro da administração. Então, nós não tínhamos um lugar na prefeitura que estrategicamente recolhesse todas as informações para poder tratá-las e transformá-las em políticas que dessem respostas ao cidadão
na melhoria da sua qualidade de vida e no desenvolvimento do município. Então, consequentemente, a gente tinha uma falta de dados. E aí, a partir dessa situação, nós percebemos a necessidade de trabalhar uma reforma administrativa e, com a reforma, nós basicamente dividimos essas funções de planejamento entre planejamento de governo e planejamento do território e criamos o IPUB, que depois passou a ser o guardião dessas informações, quem vai trabalhar com elas, disponibilizá-las e avançar no seu burilamento. O IQVU ele surge de uma análise geral e específica. Um município sem informações adequadas é um município acéfalo, que, de certa forma, fica impossibilitado de desenvolver as políticas diversas das áreas de saúde, educação, quaisquer que sejam. E nós vimos na possibilidade de desenvolvimento do IQVU a possibilidade de ter essas informações que nos dariam maior capacidade de gestão. E, do ponto de vista específico, a implantação do orçamento participativo. Isso para nós era muito caro e gostaríamos de fazê-lo da melhor forma possível. E quando começamos a fazê-lo, em 2009, tínhamos uma grande dificuldade, como alocar recursos da forma mais correta e adequada. E percebemos que não tínhamos muitos instrumentos que nos garantissem essa alocação de recursos, tanto para o OP quanto para as outras políticas públicas, todas elas. E aí, trabalhávamos com dados que eram dados conhecidos, trabalhávamos com os dados do IBGE, do censo de 2000, então muito defasado, ainda mais numa cidade com rápido crescimento como o nosso. Tivemos que criar toda uma nova lógica. Betim não tinha suas UPs, não tinha suas UPAs, era uma cidade dividida em bairros, a esses bairros não correspondiam os setores censitários do IBGE. Então, foi todo um processo de criação de uma base, legal, inclusive, com aprovação na Câmara Municipal, criação de unidades de planejamento, criação de UPAs, acordo com o IBGE para que o novo censo fosse feito em cima dessas unidades de planejamento, para que a gente pudesse ter os dados o mais próximo possível da realidade da cidade, dessa forma, conseguindo avançar e chegar a resultados melhores na alocação de recursos e desenvolvimento das políticas públicas. E nos daria também um melhor conhecimento da cidade, que é o óbvio. Chegamos aí aos resultados do IQVU, esse é o mapa do IQVU, e ele não nos traz nenhuma novidade. Quando a gente vai ver, não há novidades. Ele é um reflexo do que a gente conhece da cidade, e é um reflexo das desigualdades que existem numa cidade que cresceu rapidamente, não se preparou para isso, e que, portanto, apresenta índices de qualidade de vida diferenciados entre áreas historicamente consolidadas, tem que encerrar, historicamente consolidadas, que é o centro histórico do município, e áreas de recente ocupação, onde esses índices são menores, o índice é menor, não traz para a gente grandes novidades. Nos aponta corretamente quais são as necessidades de investimentos, e, ao mesmo tempo, nos aponta também as oportunidades, não para nós, único e exclusivamente do setor público, mas também para a iniciativa privada, as oportunidades de investimento na cidade. O índice ele traz uma novidade, que entendíamos na época que era uma novidade, uma inovação. Nós colocamos os delegados do orçamento participativo, junto com a equipe que elaborou o índice, para nos ajudar a construir o IQVU. Não foi algo feito único e exclusivamente pelos gestores municipais, mas contou com a participação dos delegados do OP. Trabalhamos com o censo de 2000, e agora temos quase na hora de poder trabalhar com os dados do censo de 2010, então já temos a certeza de que a atualização dos dados, do resultado, ela tem que ser feita e está aí nas nossas mãos. Tivemos dificuldades incríveis dentro da administração, de convencimento dos colegas a passar as informações e, ao mesmo tempo, o pessoal está aqui até levantando a mão, falando que realmente isso é verdade, e foi, Marinês? De convencê-los a passar a informação e de ter a informação, que muitas vezes essa informação não havia, não existia informação. Então, foi um trabalho à unha, feito com muita garra. E agora é trabalhar para atualizar e para utilizar concretamente
esses dados na nossa formulação de políticas e alocação de recursos, estabelecimento de prioridades para o orçamento. O Instituto, eu não vou apresentá-lo aqui, o que cabe falar é que é responsável, né, por toda essa centralização dessa informação, né, pesquisando, levantando e disponibilizando, não só para as diversas secretarias municipais, mas também, né, para o cidadão, para os empresários, empreendedores que estão no município. Né, não trabalha única e exclusivamente a pesquisa e a informação, mas trabalha também o espaço territorial urbano, com seu planejamento, né, a elaboração de projetos e a regulação do espaço urbano também. Então, toda aquela parte da antiga Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão de... Estou tentando falar rápido para passar. Já passou. Já passou, eu sei, mas eu estou tentando falar mais rápido ainda, para acabar. E aí, então, ele tem essa função, pegou a função, né, de levantar informação, pesquisar, disponibilizar dados, informações para todo mundo e, ao mesmo tempo, tratar do planejamento do território. Né, nosso IPUB não é nada novo, nós nos inspiramos no IPUC de Curitiba, nos inspiramos na criação da agência metropolitana, nos inspiramos nas solicitações do Estatuto da Cidade, né, e criamos em Betim essa estrutura, né, administrativa que tem por objetivo dar conta de levantar informação e planejar o território. O nosso site é o www.ipub.betim.mg.gov.br. Eu iria apresentá-lo aqui, mas não tenho tempo. Lá estão todos os resultados do IQVU e do IVS, né, na área de informações municipais. Vocês entram, vocês vão ter acesso. Não é? É importante que vocês olhem de forma mais detalhada. Eu não achava que isso era o mais importante para hoje. Ive, Marinese, Rodrigo. Achava que o mais importante é saber o que nos trouxe até aqui, né, e quais os desafios que a gente tem pela frente. Eu queria agradecer a oportunidade, agradeço em nome da prefeita, Marinês, que te manda um abraço e te agradece pelo trabalho feito, né, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Né, muito obrigado. Muito obrigado, Alessandro. E parabéns, porque poucas vezes vemos os dados dos IQVUs ou dos dados, né, num instituto público, sendo verdadeiramente públicos. E o IPUB, ou as experiências que estamos ouvindo, são experiências que permitem o acesso aos dados. E isso é notável, né, de fazer tão rápido esse ciclo de produção. Bem, terminamos as 3 apresentações. Tem uma pergunta. Se tem outras, por favor, para a mesa. Tem várias que estão chegando. Obrigado. Se tem outras. Uma pergunta. Ótimo. Porque assim já podemos medir os tempos. Temos um bom tempo para poder debater. Permite às pessoas que têm que sair de sair. Bem, temos 4 perguntas aqui para a mesa que vou ler. Assim, cada um pode se preparar e responder para ganhar tempo. Temos mais uma. Perfeito. Bem, vou primeiro pelas curtinhas, né? Uma pergunta é saber se a nova regionalização em Belo Horizonte, sendo diferente das unidades de planejamento, né, que foram antigamente definidas, qual é a compatibilidade espacial entre essas duas, entre a nova regionalização, 40, né, e a 77, o mais UPs. Tem uma pergunta para Maria Inês. Como se estabeleceram os pesos para cada indicador do IQVU-BR, né? Para o Rodrigo, quais indicadores perderam a importância na definição da qualidade de vida? Certo? Rodrigo? Tá. Outra pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, quais são as perspectivas de o IQVU passar a informar ao planejamento orçamentário total de Belo Horizonte? Sabemos que o percentual destinado ao OP
é muito baixo. E acreditamos que o ganho de escala, na consideração desse índice, contribuirá às desigualdades existentes em Belo Horizonte, demonstradas também no índice de Gini. Desculpem que, às vezes, não consigo ler bem. Bem, e outra pergunta para a professora Maria Inês: seria pertinente inserir na metodologia do IQVU a dimensão da focalização urbanística e ambiental. Focalização, né? Urbanística e ambiental. A última... obrigado. Fiscalização, já estão vendo? Fiscalização urbanística e ambiental. Tem uma pergunta para o Rodrigo. Você exemplificou o uso do IQVU a partir da experiência do OP. Contudo, a Prefeitura de Belo Horizonte e seus agentes e atores, secretários, companhias, utilizam o IQVU para pautar suas ações. O uso do índice se restringe ao OP. E eu tenho uma pergunta para Alessandro, que seria a seguinte. Nós estava dizendo que os delegados do OP participaram na construção do IQVU. Pode ampliar um pouco e comentar sobre esse tema, por favor? Isso. A sequência, eu proponho de começar. Rodrigo? Sim, sim. Okay. E depois continuar, a Maria Inês, termina o nosso amigo Alessandro. Vamos lá, vou tentar responder tudo. Se eu não der conta, o Herzog está aqui na minha frente, ele ajuda. Bom, primeiro a questão da nova regionalização, professor Inês, a quem fez a pergunta, mas eu acredito que interessa a todos. Tem que entendê-la que ela está dentro de um processo mais amplo, que é, vamos dizer assim, de revisão da base territorial de Belo Horizonte, tendo em vista o censo demográfico de 2010 e tendo em vista também a atualização dos limites dessas nossas 9 regionais, né, que são as 9 regiões administrativas da cidade. No processo de definição de trabalho em parceria com o IBGE para a base territorial de coleta dos dados do censo de 2010, nós tivemos, antes, né, em 2009, a publicação de uma nova lei municipal que, vamos dizer assim, oficializou o mapa de bairros da cidade. E nesse bairro, incluindo todas as vilas reconhecidas pela prefeitura, nem é bem a questão de reconhecimento, identificadas pela prefeitura, né, como áreas de vilas e favelas, e cada uma dessas unidades sendo reconhecida como bairro, dentro dessa lei de bairros. Não só aquilo que é o parcelamento regularizado e aprovado pela prefeitura. Isso foi muito importante, porque uma discussão antiga que tínhamos com o IBGE aqui em Belo Horizonte era a dificuldade de uso dos dados do IBGE para caracterização, principalmente dessas áreas de vilas e favelas, que são as áreas que mais demandam investimentos e recursos públicos. Nos faltavam instrumentos, nos faltavam informações mais detalhadas para essas áreas. Tá? Então, nesse processo de acerto com o IBGE, a forma que encontramos foi incorporar à base de coleta dos dados do censo de 2010 o mapa de bairros. E isso só foi possível porque isso foi aprovado numa lei municipal que oficializou esses bairros. Então, esse foi o primeiro passo. Uma vez que aprovamos a lei, o IBGE, vamos dizer assim, reconhece a existência desse território, incorpora em sua base de dados e remodela ou redivide os denominados setores censitários, que são as menores unidades territoriais de coleta dos dados do censo, de acordo com esses limites de bairros. Então, todo pequeno aglomerado, toda pequena vila da cidade, como é constituído como um bairro, o IBGE tentou definir pelo menos um único setor censitário para esse território, de tal forma a coletar essas informações detalhadamente. Isso foi um avanço. E, ao trabalhar nessa perspectiva de incorporar os bairros como uma unidade territorial de coleta de informações, a gente chega numa incompatibilidade. As unidades de planejamento, como elas foram definidas, elas não observaram os limites de bairros.
e até porque esse mapa não existia na época, lá em 95. Tá? E aí a gente pega o exemplo do orçamento participativo. Ele tem sub-regiões que são resultantes da agregação, dentro de cada regional, resultantes da agregação de uma ou mais unidades de planejamento, e dentro dessa sub-região vem destacados os nomes dos bairros. Só que nem sempre esses bairros coincidem com o real limite, vamos dizer assim, da sub-região que foi definida pela unidade de planejamento. Então, tem bairros divididos e tem bairros que, de fato, estão divididos que nem são considerados no cálculo da distribuição de recursos. Né? Era necessário ter definido essa base de bairros para a gente aprimorar e ser mais exatos, até mesmo com a questão da distribuição de recursos. O que a gente percebeu ao longo desses anos é que os bairros, de fato, são considerados pela população como unidade territorial de referência dentro da regional. Tá? Então, foi uma tentativa, essa nova regionalização, ela, vamos dizer assim, se aproveita de um momento interessante, não é? Com a atualização, com a revisão dos limites das questões administrativas e com a incorporação do mapa de bairros à base territorial do IBGE. Então, foi uma regionalização construída compatível com o limite de bairros e com o limite de regional. Então, dentro de cada regional, os bairros foram agregados em sub-regiões. Vamos dizer assim, é uma regionalização mais em acordo com a nossa atual base territorial. Como eu disse, ela é incompatível com as atuais unidades de planejamento, mas a gente vai trabalhar durante um tempo para formação de bases de dados, constituição de bases de dados. Nessas duas agregações, unidades de planejamento e as novas sub-regiões, até que, depois de um certo período, o poder público possa definir qual delas vai utilizar. Hoje, a gente tem recursos de geoprocessamento que você pode rever um dado agregado em unidade de planejamento. A maioria dos nossos dados que utilizamos no IQVU, eles estão georreferenciados e são georreferenciados pontualmente. Então, você pode reagregar o seu indicador em uma nova unidade territorial. É uma possibilidade. Ainda não discutimos, né, e vamos discutir nos próximos anos como fazer. Mas eu acho que é um processo normal, legítimo, de rediscussão do município constantemente, da sua base territorial, do seu arranjo territorial, e é necessário também. Tá? Os indicadores que perderam importância. Eu vou me ater apenas a um exemplo que eu já falei aqui na minha apresentação, a questão dos telefones públicos. Né? Quando começamos a fazer a atualização, é uma informação disponível, e que avaliamos que, para avaliar a questão da telefonia, era mais interessante discutir do que a existência de telefones públicos, que com a questão dos celulares, da internet e do acesso praticamente universal à telefonia fixa residencial, perdeu muita importância. Então, tentamos buscar novos indicadores para dar conta dessa dimensão do acesso às comunicações, à comunicação, via indicadores de acesso à internet, de acesso domiciliar a telefone fixo, e até mesmo a gente discute, vira e mexe, a questão de celulares, né? Como incorporar isso. Então, é uma discussão permanente. Eu acho que a metodologia do IQVU, e esse é um grande avanço, ela permite você constantemente estar aprimorando a sua base de indicadores. A gente trabalha na seguinte perspectiva. Alguns indicadores a gente desenvolve, calcula, faz o armazenamento da base de dados original, mas não incorpora no cálculo. Depois de umas 2, 3, 4 atualizações, você tem condições de fazer uma avaliação se aquele indicador vamos dizer assim, é importante, relevante, e se for avaliado como relevante, como importante, você tem base de dados suficiente para fazer atualizações e cálculos para anos anteriores. Tá? Rapidamente, a questão se o IQVU informa o planejamento total do orçamento, acho que não, mas, por outro lado, também não dá para avaliar, não dá para dizer que o restante do orçamento não é alocado de acordo com critérios, né, que sejam, vamos dizer assim, que não sejam técnicos. A gente tem o uso pelas diversas secretarias da Prefeitura de seus indicadores, de outros indicadores. A gente tem o caso do IVS, muito utilizado pela Secretaria de Políticas Sociais, e outras metodologias muito semelhantes ao IVS, que também orientam a alocação de recursos públicos e a definição de territórios prioritários nas outras políticas. Mas, de fato, o IQVU, enquanto orientador, vamos dizer assim, mais direto de investimento, é no orçamento participativo. Mas fica, não é, a motivação e a dica para a gente, de repente, investir em outras experiências. Né? Isso o IQVU, e aí eu já respondi também a questão do IQVU, ele está, não diria restrito, mas o principal uso dele, no que diz respeito à orientação de alocação de recursos, é dentro do orçamento participativo, embora ele seja utilizado também
pelas diversas outras secretarias, nos diversos outros diagnósticos e planejamentos setoriais, como referência também para a alocação e para a definição de prioridades de investimentos da alocação de recursos públicos. Acho que respondi. Sim. Muito obrigado. Rodrigo, passaria a palavra para a Inês agora. Tentando ser também breve, como o Rodrigo foi. Né? Bom, são duas perguntas. A primeira é sobre a definição dos pesos no IQVU-BR. Como foram feitos os pesos, né? Foram feitos da maneira que a gente usualmente faz nas nossas metodologias. É o processo de consulta. Nós sabemos que existem técnicas estatísticas para você estabelecer peso, né? Mas como a gente trabalha com ferramentas para o governo, a nossa estratégia, que a gente optou por ela, é fazer consulta aos usuários do índice ou aos colaboradores que estão participando do processo de construção. Vocês viram na minha apresentação que eu disse que faz parte da metodologia o processo de consulta, né? Então, a gente consulta para definir as variáveis e tal. Essa consulta continua no decorrer do tempo, quando a gente tem os indicadores prontos, os componentes e etc. Existe uma técnica, a gente monta uma planilha, você põe nas colunas os nomes das variáveis ou dos indicadores, aquilo que você quer colocar peso, e nas linhas também, você vai comparando, comparação par a par. Se alguém quiser saber assim de perto, eu sento e mostro a planilha, né? Mas a gente consulta todos os usuários ou todos os colaboradores que participavam da consulta, ou tanto quanto possível, porque nem sempre a gente, no final do processo, você consegue muitas pessoas para consultar, mas, enfim, o processo é consulta. O melhor procedimento é a gente fazer a consulta, a gente chega num vetor de pesos, quer dizer, se for variáveis, né? Tal variável tem tal peso, etc., etc. Depois a gente devolve esse resultado para as pessoas que participaram da consulta. É importante essa consolidação. Não é só preencher a planilha e aceitar qualquer resultado. É importante voltar, porque o peso é uma decisão matemática, mas é uma decisão política, né? O peso fala da importância daquela variável, daquele indicador. Então, a cidade vai ter que definir. Assim como alguns indicadores podem perder sentido com o passar do tempo, os pesos também podem mudar com o passar do tempo, né? Determinadas coisas que são muito importantes para uma cidade hoje, amanhã pode ser importante, mas não tanto. E ter outras questões que se mostram mais importantes. Então, de um modo geral, é isso. A outra pergunta, se a fiscalização urbanística e ambiental poderia entrar no IQVU, Deve estar falando do IQVU do Brasil, né, quem perguntou. A base de dados, sim, com certeza. Eu acho que é uma base muito importante. No IQVU de Belo Horizonte, o original, nós empregamos os dados das fiscalizações que a gente teve acesso, né? Fiscalizações de saúde, a fiscalização alimentar. A urbanística propriamente dita, na época, nós não tivemos acesso a essa base. Mas são bases fundamentais. Eu, de certa forma, discordo, eu não acho que o censo é a única fonte que a gente tem na cidade, eu acho que é a única fonte para a população, para o denominador, não tem dúvida, né? Mas, para o numerador, acho que nós temos muitas fontes de dados locais, e esse é um bom exemplo, né? Os cadastros de fiscalizações, eles são muito importantes. Muitas pessoas discordam da gente usar as fontes locais de dados, porque é fraca, não é consolidado, o cadastro do ISS tem problema, o cadastro do IPTU tem problema. Tem, tudo tem problema. Mas a gente só vai resolver esses problemas se a gente estiver usando essas fontes. Não tem outro jeito da gente melhorar a nossa informação que não seja usar essa informação, entender a crítica, entender a limitação dela, fazer a crítica e melhorar para o futuro, né? Senão nós vamos ficar a vida inteira dependendo de uma base de dados que só é atualizada de 10 em 10 anos, em que pese a qualidade metodológica e de confiabilidade do censo, 10 anos é um tempo muito longo para as nossas cidades, né? Nós sabemos disso, nós precisamos de atualizações em mais curto prazo, né? Então, eu acho que não tem dúvida. A fiscalização em si não faz sentido, fiscalizar ou não fiscalizar. Mas o resultado dela é uma fonte de dados importante para nós. Muito bem. Obrigado, Marina. Antes de passar a palavra a Alessandro, gostaria de transmitir
uma mensagem, né, dos nossos colegas Adib e Ali, não, dos colegas dos países árabes, que queriam agradecer os tradutores. E eu acho que procede. Eles colocam uma questão que também consegui observar, né, entre o inglês e o português, da qualidade dos tradutores. Isso ajuda tremendamente a ter um bom evento. Bom evento, se não tem bom tradutor, vocês podem ter as melhores pessoas, ninguém entende ninguém. E acham que entendem, mas não entendem nada. Bem, nesse caso, eu acho que queremos resgatar, e vou me sumando, né, aos colegas que mandaram essa mensagem, para verdadeiramente dizer que estamos muito gratos da qualidade dos tradutores, né? Eu acho que a prefeitura tem que estão aqui, aparecem. Verdadeiramente tem que ser mencionado. E agora terminaríamos essa sessão com as palavras do Alessandro, né, um pouco dando-nos uma expansão sobre o papel dos delegados do OP dentro da construção do IQVU, e depois já estaríamos por dar terminado o evento do dia. Eu vou aproveitar para mostrar o site, que eu não tive a oportunidade de mostrar, e a informação do delegado está dentro do site, Marina. Sim, mas a pergunta é uma. Hã? Vai. É para responder a pergunta, inclusive. Né? Esse é o nosso site. Né? Amanhã nós estamos comemorando um ano, vocês estão convidados. Amanhã, não, quarta-feira, teremos um seminário em Betim. Quando vocês veem aqui as informações de Betim, tem publicações, IQVU e IVS. A gente abre aqui e aí, logo de cara, a internet funcionando, a gente tem um texto explicando um pouquinho o que são esses dois indicadores. E aí, aqui embaixo, vem que os índices foram construídos de forma a refletir o pensamento e aspirações dos seus usuários. Ou seja, a metodologia utilizada buscou prever consulta aos usuários, aos delegados do orçamento participativo, aos gestores e técnicos. O procedimento adotado visou levantar temas para determinar os indicadores considerados ideais para o cálculo dos índices. A consulta foi realizada em 2 etapas. Na primeira, houve um debate livre, né, e na segunda, cada participante fez uma revisão de suas propostas à luz dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Agora, o que é importante é que esses delegados foram consultados porque eles são os reais sujeitos aí do processo. Né? Eles estão espalhados por toda a cidade, de todas as regiões administrativas, conhecem a realidade da cidade, seus problemas, e foram capazes de nos indicar quais eram os principais temas a serem tratados, possíveis indicadores, né, ajudando a gente a fazer o cálculo dos índices, tanto de um quanto de outro. Né? Então, participaram dessa forma. Muito bem. Muito obrigado pela assistência, muito obrigado pelos panelistas. Até amanhã, 9 horas. Boa noite.